Não, não vai funcionar. Agora vai deixar. Isso. Estão enxergando agora? Sim. Obsessão. Tá. A nossa aula de hoje, gente, isso aqui faz muito sentido, viu? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo, tá? E depois, no final, quero compartilhar com vocês uma situação, né, que aconteceu e que acho que consegui vencer a obsessão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa, né, aqui uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, né, que é o nosso livro de perguntas e respostas, onde o Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, né, ele pergunta para o Espírito da Verdade, né, e aí, será que os Espíritos, eles veem tudo que a gente faz, né? E a resposta, nada mais, nada menos do que eles podem ver, porque eles constantemente nos rodeiam, né? Cada um, porém, ele só vê aquilo que dá atenção, o que importa, né? Não se ocupam com o que lhes é indiferente, tá? E aí, para a gente começar, entender como que funciona esse processo obsessivo, para a gente concretizar, que tem muitas pessoas que elas são visuais, né? Cada um tem um tipo de memória aí. Eu vou passar um videozinho para vocês, que é de uma série, tá? É a série Sozinho, é uma série muito bacana, tem no YouTube disponível. São 6 videozinhos em torno de, varia esse é de 3 minutos, tem até de 10 minutos, tá? Acho que o máximo é de 10 minutos. É uma série que um grupo espírita faz, tá? Para trabalhar alguns temas. E nesse primeiro vídeo, ele fala justamente desse processo de obsessão, tá? Que a gente vai vê-lo agora. Deixa eu só parar o compartilhamento para tentar compartilhar o vídeo. Peraí. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vai dar. Deixa eu aumentar bem o volume. Aí. Vocês estão enxergando? TV Mundial de Espiritismo apresenta. Isso. Sim? Tá. Então deixa eu dar o... Oi, amor, cheguei. Conseguiu fazer o depósito? A última vez você atrasou. Tá, vamos voltar na dessa vez. Tem um problema. Tá bom. Vou sair, tá? Tá. E amor, você lembra de abastecer o carro? Você sim. Pode deixar. Tá aqui. Eu vou sair, tá? Pra dar aula. Tava lá, vou ficar aqui. Estou meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? Sozinho.
Muito bem. Todos conseguiram visualizar o vídeo? Sim? Conseguiram ouvir? Bem? Pessoal, esse vídeo, ele retrata bem, né, como a gente observou, o que a gente vai estudar hoje, que é a obsessão, tá? Então, voltando aqui, estão enxergando os slides, influência dos espíritos? Faz um joinha para mim. Sim? Beleza. Então, a gente observa o quê? Esse vídeo, ele deixa bem claro o que é a obsessão, tá? Aí, no vídeo, a gente vê um exemplo através da bebida, né? Mas a gente pode entender que não é só a bebida, tá? A gente pode levar também para a questão moral, né? Que é o que geralmente, esse momento que a gente está passando, na verdade, ele tem mais assolado nesse sentido, né? Dessa obsessão moral pelo que a gente está pensando, principalmente pelo que a gente está sentindo, tá? Deixa eu dar continuidade aqui. O Leon Denis, ele traz para a gente nesse livro Depois da Morte que não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste atenta à nossa existência. Então, daqui a gente tira duas questões que a gente pode fazer um paralelo com o vídeo. Primeiro, no vídeo, no finalzinho, a gente vê que ele fala muito do livre-arbítrio, né? Que existe uma coisa chamada vontade, poder de escolha, né? Duas coisas, na verdade. Então, o que a gente vai atrair vai depender do que a gente vai escolher, do que a gente vai ter vontade, né? E aqui ele traz uma influência boa ou uma influência má. Então, o que ele quer dizer? Quando eu penso coisas boas, eu vou atrair a multidão invisível de espíritos bons para próximo de mim. Quando eu penso coisas ruins, eu vou atrair quem? Os obsessores, tá? Então, ele deixa muito claro no vídeo essa questão, né? Que a gente atrai o que a gente pensa, né? E, na verdade, ele deixa bem claro a influenciação, né? Como o obsessor, ele tem influência em nossos pensamentos. Mas por que ele tem influência? Porque a gente decide, né? Se ele tivesse decidido que ele não iria beber, o obsessor iria ter que se afastar, né? Mas o que aconteceu? Ele abriu a geladeira, viu a cerveja, já veio o pensamento, certo? Pensamento de, eu vou beber. Aí ele pega a maçã, olha a maçã. E aí o obsessor vai alimentando ali a ideia dele. Não, bebe porque eu quero beber. Então, aquele laço que a gente observa no vídeo entre a pessoa que está encarnada, que a gente fala, e o obsessor desencarnado, tá? Porque depois a gente vai ver os tipos de obsessão. A gente observa o quê? Aquele laço. Então, aquele laço alimenta o obsessor, certo? Então, ali no caso era um exemplo de obsessão física, um vício físico, né? Não um vício moral. Então, por isso que havia aquela alimentação. Mas a mesma coisa acontece também com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem uma população muito maior de espíritos desencarnados do que encarnados. Então, imagina só, né, o quão a gente atrai para perto da gente. Quem cabe decidir o que a gente vai atrair somos nós mesmos, né, de acordo com o nosso pensamento e com a nossa vontade, tá? Aqui tem um exemplo, né, no caso do momento do passe, tá? Aí a gente fala um pouquinho da obsessão lá quando Jesus, né, estava presente aqui na Terra, né? E aí tem essa passagem, né, que Jesus pergunta, qual o teu nome? Ele se aproxima, né, perto do obsediado e pergunta, qual o teu nome? Ele fala, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, né?
que a gente observa no tempo de Jesus? Jesus, quando ele se aproximava das pessoas doentes fisicamente, né, ou daquelas pessoas com imperfeição moral também, o que acontecia? A pessoa, a gente fala de cura, né? Então, algumas pessoas chamam de cura, as pessoas se curavam. Mas por que elas se curavam? Por causa do magnetismo de Jesus, né? Jesus tinha um poder magnético muito grande, né? Então, imagina só, é igual funciona a pilha, né? Então, a pilha, quando os polos, eles são os mesmos polos, né? Eles se atraem. E quando são os polos diferentes, eles se repelem, certo? Então, aqui era a mesma coisa, né? No caso, como Jesus tinha uma positividade muito grande por conta do seu magnetismo, ele afastava, né? Porque no caso aqui, às vezes era uma pessoa boa, mas por causa do que ela pensava, né? Porque ela sentia, ela acabava atraindo, né? Então, os casos de cura que a gente tem, que a gente observa, é o quê? É o magnetismo de Jesus, tudo bem? E aí ele curava essas pessoas e os obsessores, né, se afastaram. Então, na verdade, às vezes a gente fala milagre, né, mas não era um milagre. Por quê? Porque o milagre ele não pode ser explicado. E aqui a gente consegue explicar a situação, né? Por quê? Porque Jesus tinha um magnetismo muito grande, muito além do que qualquer um de nós, né? Porque ele é um espírito de luz, um espírito evoluído, né? Então, quando ele se aproximava, ele afastava. E assim, a gente pode fazer isso com a gente também, tá? Tudo depende da nossa vontade. No livro, ele traz pra gente esse conceito de obsessão, tá? Que tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a obsessão, afinal? É a ação persistente que um espírito mau. Aqui eu não gosto dessa palavra, eu gosto de falar que é um espírito em desequilíbrio. Porque, às vezes, o obsessor nem sabe que está obsediando, tá? E a gente vai explicar isso para vocês. Então, que ele um espírito em desequilíbrio exerce sobre o indivíduo. Apresenta características bastante diversas, desde a simples influenciação moral, sem sinal exterior, né? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, aqui já entra os casos de depressão, os casos de suicídio, tá? Então, é uma perturbação muito intensa, né? Então, esse momento, quando a gente começou esse momento que a gente está vivendo de isolamento, o que aconteceu? Instaurou-se uma coisa chamada medo, né? As pessoas, todos ficaram com medo, né? Todos, sem exceção, ficaram com medo, porque foi algo muito de repente. O que acontece? A importância, gente, da gente ter o hábito da prece, né? E o poder da gente, poder não, na verdade, assim, da gente tentar blindar, por exemplo, o meio que o João achou de blindar a mente dele, né? É o quê? Toda vez que ele vai lavar a mão, ele faz uma prece, né? Quando ele faz a prece, o que ele está fazendo? Ele está aproximando os espíritos bons para perto dele. E aí ele não dá brecha para os espíritos ruins, né? Por isso que o próprio Allan Kardec, ele fala que a prece é o meio mais eficaz de a gente combater todos os males. E aí entra a obsessão, tá? Então, esse momento, quando iniciou que a gente estava vivendo, foi um momento de simples influenciação moral. Por quê? Porque a gente deixou o medo tomar conta de algo que a gente não conseguia enxergar. Então, daí a gente já começa a imaginar, meu Deus, o que vai acontecer, né? Enfim, e aí a gente vai depender da gente. Né? Então, tem gente que já está aqui, ó, na perturbação completa. Por quê? Porque deixou o medo permitir essa perturbação, tá? Então, assim, é um momento muito delicado que é muito importante a gente ter esse conhecimento. A próxima aula é sobre conhecimento de nós mesmos, né? E eu acho legal a gente compartilhar aqui técnicas que a gente tem utilizado para, né, a gente se conhecer melhor e para afastar essa perturbação para longe da gente, tá? E aí a gente fala dos graus de obsessão. Então, aqui ele coloca o grau de obsessão simples. Como que a gente identifica? Bom, cada um se conhece, né? Então, assim, se você tem o hábito de ser uma pessoa positiva, né? E por algum motivo você acorda, né? No momento que você acorda de mau humor, rabugento, não quer conversar com ninguém. A manhã inteira você fica assim, a tarde inteira você fica assim, e à noite você vai deitar do mesmo jeito que você levantou. O que está acontecendo aqui? Ó? Uma influenciação simples, tá? Por quê?
porque a gente, cada um, né, sabe como é. Se a pessoa tem o hábito dela ser positiva e ela tá nessa situação, é o quê? Uma obsessão simples, olha lá. Ela acontece quando o espírito mal, né, ele se impõe, ele coloca um médium, tá? E se imiscui, ou seja, ele se apresenta a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta no lugar dos que são evocados. Então, no sentido do momento mediúnico que a gente tem no centro espírita, o médium, um exemplo, né, de obsessão simples seria quando o médium ele vai tentar se comunicar e ele não consegue porque tem um obsessor impedindo ele, tá? E aí esse motivo pode ser por dois motivos que a gente vai ver mais para frente, tá? Do impedimento dessa comunicação. E para gente que não está lá no centro, né? Como seria? A obsessão simples seria esse exemplo agora que nós passamos, né? Cada um se conhece. Se você, durante o dia, tá diferente do que você é acostumado a ser, e esse diferente tende a ser para ruim, né? Para sentimentos e ações ruins, é um grau de obsessão simples, tá? Se esse sentimento, essa vontade, ela vai se persistindo ao passar dos dias, aí a gente já fala em fascinação, tá? Só que ainda não prejudicou a vontade. Então, vamos supor, aí amanhã eu já acordei e consegui identificar, isso não me pertence, vou fazer uma prece. Aí chega à tarde, acontece alguma coisa que me irrita, né? Então, o que está acontecendo? Está oscilando entre a obsessão simples e a fascinação. Para o médium, seria o quê? Né? Para o médium, lembrando que o médium é aquela pessoa, né, que é um instrumento entre o plano espiritual e o plano material para auxiliar, né, em alguma mensagem e até a questão de energia, né, de paciente que busca ajuda ali no centro, tá? Então, como que acontece a fascinação? É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Que é um momento que a gente fica vibrando por nós, pelos nossos familiares. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá dando que a internet está oscilando. Vocês estão ouvindo? Deu uma Agora cortada. sim. Deu uma cortada, né? Falhou, mas já voltou. Tá, então vou voltar aqui. No corpo mediúnico, no momento lá que os médiuns estão reunidos no centro, a gente utiliza uma técnica para a gente sintonizar, acalmar o coração, acalmar o pensamento, que a gente chama de vibração. O que é essa vibração? É uma prece que um dos médiuns vai fazer e os demais vão acompanhar em pensamento, de olhos fechados, né, para a gente sintonizar melhor, certo? E aí, então, a fascinação seria o quê? Quando nesse momento que a gente, por exemplo, está fazendo a vibração, o médium começa a pensar, tá lá, vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos familiares, vamos fazer uma limpeza no nosso lar, né? Vamos exalar amor pelos nossos familiares. Aí você tá lá, você tá se concentrando, de repente você lembra, puxa, familiar, nossa, eu esqueci de pagar a conta pro fulano, olha lá o que tá acontecendo, né? Um bloqueio do pensamento, certo? Da vibração. Então, daí, por algum motivo, né, paralisa esse raciocínio, né? Então, aí você está também sofrendo uma obsessão que a gente chama de fascinação. Se você continuar pensando nisso, mas aí então eu vou pagar então o familiar na segunda-feira. Na segunda-feira vai dar tempo, porque é dia 10 ainda. E aí você vai, esquece, né? Esqueceu o que como chama, né? Doutrinador, quem está conduzindo, né, o momento da vibração está falando ali, certo? E a subjugação? A subjugação é o caso mais intenso de obsessão. Por quê? Porque aqui, gente, paralisa a vontade, tá? Aqui na fascinação a gente ainda oscila. Presta atenção no médium que está conduzindo a vibração, só que aí está pensando na conta para pagar e fica oscilando, né? Na subjugação, o obsessor, ele age na nossa vontade. Então, aqui entram os casos de depressão, tá, gente? Por quê? Porque a pessoa que ela está depressiva, ela não tem vontade de fazer nada. E a gente jamais pode julgar, né, a pessoa. Por quê? Porque ela está no estado de subjugação, ou seja, o obsessor está influenciando ela a tal ponto que ela fica sem vontade, ela não tem vontade.
né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nesses casos. Mas e aí, Fernanda? Então, o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que ela está nesse caso de subjugação, ou seja, ela está depressiva? A gente tem vários meios dentro da doutrina espírita da gente estar ajudando, e a gente vai falar sobre cada um deles aqui no decorrer da aula, certo? Gente, ficou claro essa diferença da influenciação simples para a fascinação, para a subjugação? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Então vamos para frente aqui. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Então vamos lá. Tá? Aqui as causas da obsessão, tá? São dois tipos de causa, que é o que a gente falou ali no comecinho da aula, tudo bem? Então, são as causas anteriores. O que a gente tem que ter em mente nessa aula? A importância da gente saber diferenciar, né? O que é corpo físico, o que é perispírito e o que é espírito. E a questão das nossas vidas passadas, os processos reencarnatórios, que é o que a doutrina espírita acredita, tá? Então, vamos lá para a primeira situação. Lembrando, corpo físico é esse empréstimo que Deus deu para a gente, né? Para a gente espiar, para a gente ter alguma missão aqui nessa encarnação que estamos tendo, tá? A hora que a gente desencarnar, né, vai servir de alimento para a Terra, vai funcionar como energia. Morremos, acabou o corpo físico, certo? O perispírito é onde ficam as nossas sensações, tudo bem? Então, às vezes a gente vai em algum lugar e a gente fala, nossa, mas parece que eu já estive nesse lugar. O que é? Seu perispírito está lembrando de alguma vida anterior, provavelmente, que você passou ali naquele momento ou alguma situação parecida. E o espírito, que é algo que é eterno, é para sempre, né? Então, visualizando para a gente ficar bem concretinho, a gente lembra de um abacate, tá? Então, a casca do abacate é o corpo físico, tudo bem? A polpa do abacate é o perispírito, né? Ele é moldável, tudo bem? E o caroço é o espírito, é algo que é difícil de quebrar, né? Então, é para sempre, é eterno, assim como o nosso espírito, tudo bem? A reencarnação, o que a gente sabe? Todos fomos criados simples e ignorantes, né? Então, no momento que a gente teve o nosso primeiro processo encarnatório lá, até o tanto que a gente evoluiu, que é o dia de hoje, certo? Então, nesse processo, a gente foi evoluindo. Pode ter acontecido que, graças à misericórdia divina, a gente não lembra disso, porque se a gente lembrasse, a gente não viveria em paz, certo? Porque somos muito imperfeitos ainda. Então, pode ter acontecido a gente ter feito mal para algumas pessoas que conviviam com a gente. A gente pode ter feito mal através de uma palavra que a gente falou, entregou mal. A gente pode ter matado, tirado a vida de alguém. Enfim, várias situações de mal para outras pessoas que a gente pode ter feito, tudo bem? Nessa encarnação, nós que estamos aqui, né, estamos tentando melhorar, certo? E o que acontece? Às vezes, aquela pessoa que a gente fez mal em encarnação passada, ela não consegue nos perdoar pelo que nós fizemos com ela nessa vida anterior. E aí, por esse motivo, ela acaba se ligando a nós. E se a gente permite, ela vai continuar com a gente ali, tudo bem? Como que a gente afasta? Através da prece, por exemplo, né? Se a gente começa a cultivar o hábito de fazer prece, é igual Jesus, lembra? Vai chegar, vai se aproximar e vai afastar, tá? Vai ser a mesma situação, tudo bem? Então, a obsessão, ela pode ser de causas anteriores, ele dá o exemplo aqui, né? A morte, como sabemos, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Então, é aquilo que a gente falou. Por algum motivo, a gente fez mal a alguém em alguma vida passada, e esse espírito não consegue nos perdoar e fica ali tentando nos prejudicar, porque ele não consegue perdoar. Subjugação, tá? É a vontade dele. E pode acontecer da obsessão ser por causa atual. Olha só que interessante, que é o momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento aí de isolamento. Do mesmo modo que a doença a gente cura, né? Resulta, aliás, das imperfeições físicas, né? Que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau, novamente, entre parênteses, espírito em desequilíbrio.
Então, o que a gente pensar, a gente vai atrair, tá? Então, se a gente vai pensar coisas boas, a gente vai atrair espíritos bons. A gente atrai para próximo da gente e do nosso lar espíritos com o mesmo padrão de pensamento que a gente está pensando, tá? Então, se a gente está pensando no bem, se nesse momento a gente está tentando ocupar a nossa mente com coisas boas, né? E aí a prece é uma delas, o estudo, o curso, a leitura são exemplos também, né? A gente vai atrair espíritos bons. Agora, é diferente se a gente começa a pensar coisas ruins. Se a gente começa a pensar e ficar alimentando aquele sentimento. Ah, isso não vai passar. Ai, que tédio. Ai, que ansiedade. Ai, não aguento mais. Ai, não aguento mais. O que a gente está fazendo? A gente está deixando a nossa vontade ser iluminada. E aí a gente vai atrair para perto de nós espíritos ansiosos. Espíritos com o mesmo padrão vibracional que a gente está vibrando. Lembra do vídeo, né? Lá era um exemplo de bebida. Né? Então, o obsessor se ligou por conta que eles tinham um vínculo em comum, que era a bebida. No caso aqui, nesse momento que a gente vive, é o quê? É o padrão vibracional, aí seria algo moral, né? Então, é o que a gente está sentindo. Se a gente fica remoendo, ai, não vai passar, não aguento mais, eu quero que isso passe logo, eu quero sair, eu quero ver as pessoas assim, a gente quer. Só que a gente tem que procurar blindar a nossa mente desse tipo de pensamento, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver a importância da gente se conhecer. Ficou claro, gente, as causas da obsessão, que pode ser tanto por vidas passadas, né, algo de mal que a gente fez para algum espírito, ou por conta de um momento atual, do que a gente está pensando no momento, tá? E aí a gente fala da importância da gente estar conectado um com o outro nesse momento. Eu confesso para vocês que hoje eu fiquei com uma dor de cabeça e eu pensava o tempo inteiro, gente do céu, é por causa da aula, né? E aí eu falei, tem que parar de pensar que é por causa da aula, porque senão não vai concretizar. E aí comecei a fazer prece, melhorou. Não passou ainda, mas já melhorou, tá? Então é importante a gente se conhecer e saber, né, agora que a gente tem essa aulinha aí, a importância da gente pensar coisa positiva, né? Como que acontece a obsessão? Olha ali, lá no vídeo a gente viu bem claro, tá? Aqui na fotinho também, é o padrão vibracional, tá? O Allan Kardec, no livro Gênesis, ele traz que a obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que é onde estão as nossas impressões, os nossos sentimentos. Ele identifica com o do encarnado. Então, aí ele está falando de um tipo de obsessão que a gente chama de desencarnado, que é o exemplo do vídeo, para encarnado, tá? Que é o que geralmente pode estar acontecendo com a maioria das pessoas nesse momento de pandemia, tá? De isolamento. Ficando este, afinal, enlaçado como uma teia, gente, constrangido a proceder contra a sua vontade, tá? Então, acontece exatamente isso que vocês estão vendo na fotinho, que vocês viram no vídeo, tudo bem? Então, a gente vai atrair, começa com um pequeno lacinho, assim. Se a gente for alimentando, o laço vai aumentando, e aí a gente vai atraindo, tá? Agora, se a gente blinda, a gente consegue identificar, a gente falar, pô, eu não penso isso, por que eu tô pensando isso? Não, vou fazer outra coisa para esse pensamento sair de mim, esse pensamento ruim. Pronto, quebrou o laço, tá? Rompeu o laço, o obsessor se afastou. Aí você começa a fazer coisa boa, vai, por exemplo, abraçar seu filho, vai cantar uma música pro seu filho, né? Vai ouvir músicas que vão elevar o seu padrão vibratório, vai fazer a leitura de um livro, vai fazer uma prece. Então, tudo isso, gente, afasta o obsessor, tudo bem? Fernanda, Oi, pode falar. essa parte de obsessão, digamos que você percebe que seu filho está tendo uma obsessão. Uhum. De alguma forma, eu posso ajudar fazendo prece para ele? Ou tem que ser a própria pessoa? Não, a prece é o meio mais eficaz a gente combater todos os males, o Allan Kardec fala. E aí, Neiva, a gente tem alguns meios também que a gente vai ver mais para frente, que a gente pode usar, tá? Eu vou comentar bem dele, deixar ele bem assim, nítido para a gente conhecer, tá? Quais são esses meios. A gente pode sim ajudar o outro, tá? A gente chama, no caso, de subjugação, né? Então, quando a pessoa paralisou a vontade dela, é um caso de subjugação e a gente tem forma, sim, que a gente pode ajudar. Vou mostrar nos próximos slides, tá?
Ok, obrigada. Vamos lá, dando continuidade, gente. O que que vai atrair o obsessor? Olha, tanto de coisa, gente. Primeiro começa com a nossa mente, tá? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, né? E procurar melhorar sempre, né? Nosso padrão mental. A desconfiança, o ciúme, o ódio. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa em coisas que nem existem, né? Mas se a gente for dando trégua para esse pensamento, o que que vai acontecer? Vamos estar cada vez mais aumentando aquele laço com o obsessor, tá? Desvario sexual, dependência alcoólica ou toxicomana, né, que é de droga, tá? Gula, olha só a gula, gente. Maledicência, o que é maledicência? A gente falar mal do outro, tá? Temperamentos arredios, suspeitosos, personalidades ociosas são mais suscetíveis em razão da mente vazia. O que está acontecendo, né? Tem muita gente ficando com a mente ociosa. Tem conversado com algumas pessoas e algumas pessoas falam assim, ah, não tem nada para fazer. Tem, tá? Sim. Basta a gente querer procurar coisas que a gente pode estar alimentando a nossa mente com coisa boa. Leitura de livro, documentário, série, tá? Conversando mais com o seu familiar. Então, tem coisa para fazer? Tem, tá? Então, depende da nossa vontade. Enfim, obedecem ao mesmo processo de sintonia mental por cultivo das mesmas paixões. É aquilo que a gente viu no vídeo. Se eu vou pensar coisas ruins, se eu vou pensar tudo isso aqui que a gente deu de exemplo, ou eu vou sentir, às vezes não é nem pensar, às vezes é sentir, né? A raiva entra aí também, tá, gente? Então, eu vou atrair para próximo a mim esse tipo de obsessor, tudo bem? Quem que é esse cara aí, esse obsessor, né? Que às vezes a pessoa sofre a obsessão. Ele quer dizer aquele que importuna, tá? Obsessor, ele tem esse significado aí. É aquele que importuna e quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda, no caminho do erro, a voltar-se contra nós. Quando estejamos procurando a retificação necessária. Daí a necessidade de paciência constante para que se regenerem as atitudes. É fácil ter paciência? Não, é muito desafiador, né? É algo que a gente constrói devagarzinho, não é do dia para a noite. Ah, amanhã eu vou estar paciente. Não, né? É algo que a gente constrói aos poucos, tudo bem? E aí, já que a gente falou desse tópico, ele não tem aqui no slide, mas eu acho importante a gente deixar claro isso, e ele não tem no livro também, tá, gente? Quais são os tipos de obsessão? Tudo bem? Deixa eu ver aqui eu vou falar das consequências. Os tipos de obsessão. A gente tem o básico, que é o que a gente viu no vídeo, que é de desencarnado, que a gente fala, que é quando a pessoa está morta fisicamente, né? Que a gente sabe que o espírito está ali, né, vivo. Para encarnado, que é o exemplo do vídeo, que é o exemplo que nesse momento a maioria de nós está passando. Tudo bem? É uma pessoa desencarnada que a gente vai permitir atraí-la conforme o que a gente está pensando, principalmente na questão da ociosidade nesse momento, da raiva, da ansiedade. Então, a gente atrai para perto de nós esse tipo de espírito. Existe também a obsessão de encarnado para encarnado, tá, gente? Um exemplo é quando a gente chega próximo a uma pessoa e a gente fala: oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, não tô nada bem, hoje não tá bom. Aí você encontra a pessoa no outro dia: oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, não tá nada bom, continua ruim. Então, o que é isso? Aquela energia da pessoa vai mudando a sua energia, o seu padrão mental. Vai gerando um desânimo, vai dando uma abrição de boca, tá? Então, são exemplos de obsessão de encarnado para encarnado. Então, existem meios que a gente pode blindar nossa mente para não deixar a energia dessa pessoa nos contaminar, digamos assim, tá? A gente vai falar delas também logo mais nos próximos slides, tudo bem? Então, de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado, tá? São os tipos de obsessão que a gente tem aí, tudo bem? Então, a todo momento, a gente pode ser obsediado, tudo vai depender da nossa vontade, tá? Do nosso livre-arbítrio. O que acontece, gente, se a gente perdurar, ficar alimentando isso dentro da gente? Olha lá, doença física, vai somatizar. Vai somatizar. Por que a depressão ela é considerada agora pela Organização Mundial da Saúde, né? Há uns 2 anos atrás ela começou a ser considerada como uma doença também. Então, é uma doença da alma, né?
Agora não, agora ela é uma doença física, tudo bem? Olha só, o tanto que a gente tem, né? Quando a gente somatiza, tudo bem? Tá gerando uma doença física. Quando a gente fica se cobrando, né? Quando a gente fica pensando, meu Deus, eu preciso terminar aquilo, eu preciso terminar aquilo. Eu tô somatizando, eu tô exigindo de mim, tudo bem? Então, daí eu posso gerar uma doença física, por exemplo, uma gripe, uma dor de cabeça, tá? Então, eu vou somatizar ali, intensificando aquela cobrança, digamos assim, tá? O que mais que gera obsessão? Loucura, gente. Isso aqui a gente tem muitos livros que eles relatam, tá? Casos de obsessão. É o que a gente mais tem no meio espírita, são esses exemplos, né? Através dos romances espíritas que a gente tem, tá? Então, pode gerar loucura. O que é a loucura? A pessoa está num estado de subjugação tão grande que ela não tem vontade, tá? E ela começa a pensar, começa a ver situações que não existem, tudo bem? Que é a mente dela que está alimentando. Os vícios, né? E aí a gente pode falar dos vícios físicos, que entra o álcool, entre as drogas, o fumo, o narguile, tá? O narguile também é considerado um tipo de vício aí, de obsessão, né? E temos os vícios morais, que esses são mais desafiadores de serem combatidos, porque dependem da nossa melhora, da nossa vontade de melhorar, tá bom? O que mais que gera obsessão? Crime, né? Então, se você começa a criar uma situação na sua cabeça, né, que não existe, ao levar ao ponto de você querer matar alguém, olha o tamanho da obsessão, né? A pessoa está num caso de subjugação, tudo bem? Suicídio, né? E a gente tem que lembrar que o nosso estado, ele é o segundo ou terceiro, não me recordo agora, em caso de suicídio, né? Então, Mato Grosso do Sul tem esse agravante, né? E aí a gente precisa, imagina só, após esse isolamento, quantos casos a gente. Essa semana, a Malu acabou de comentar aí, né, que a gente teve um caso de suicídio aí, né, no nosso país, tudo bem? Então, é o quê? Obsessão, tá, gente? A gente tem muitos casos, tem um livro que chama Lindos Casos da Campanha de Fraternidade Alta de Souza, que ele tem, né, o que é a Campanha de Fraternidade Alta de Souza? É uma ação que nós espíritas fazendo, é uma prática, né, que a gente chama assistencial, que ajuda a gente e ajuda o lar de quem está precisando. Então, como que funciona? A gente escolhe um dia para fazer, geralmente no centro é no sábado ou no domingo, tá? E aí a gente define uma região que a gente, por exemplo, uma quadra, que a gente vai estar fazendo essa campanha. A gente vai no lar da pessoa, bate palma, a pessoa recebe a gente ali no portão e a gente se identifica, né? Fala o nome, da onde que a gente está fazendo essa campanha, que ela tem o objetivo de divulgar uma mensagem, a gente pergunta se a pessoa aceita a mensagem, geralmente eles aceitam, e se a pessoa poderia colaborar com alguma ajuda. Pode ser de alimento, pode ser de material de higiene, pode ser de roupa, de sapato, enfim, o que a pessoa tiver que ela puder doar. E aí a gente arrecada aquilo ali, certo? Aquele material que as pessoas vão doando, e a gente acaba doando para a comunidade ali carente do centro, por exemplo, que a gente participa, tá? Então, esse livro, ele tem vários casos, e tem muitos de suicídio, né? E a gente tem um caso também de uma pessoa do movimento espírita, que eles estavam implantando essa campanha numa cidade do interior do nosso estado de Mato Grosso do Sul, e quando ele bateu na casa da pessoa, ele relata que a pessoa estava a ponto de se suicidar, né? E o fato de chegar aquela pessoa ali, né, para impedir aquela ação, e a pessoa relatou, era uma mulher, relatou para essa pessoa, falou, olha, recebeu a mensagem, e a mensagem era sobre suicídio, né? Então a gente vê que nada é por acaso, né? E aí a pessoa falou para ele, falou, olha, eu justamente estava tentando me suicidar nesse momento, eu pensei nisso, né? E aí é quando a mensagem chegou, então houve um bloqueio, né? Então olha só, né, a obsessão sendo combatida aí, né? Então a importância, a missão que a gente tem, né, de espalhar, de quando a gente conhece, né, e a gente se conhece, do quanto a gente bloqueia esse processo obsessivo, tá? Desajustes familiares, né? Então, é um momento que a gente está vivendo também, que infelizmente, a hora que acabar, vai aumentar os casos de violência doméstica, tudo bem? Por conta do convívio,
né? Então, brigas, né? Por quê? Porque é muito tempo junto, né? Então, aí acontece o quê? Acontece a gente não sabe dominar aqui, acontece o quê? Mau humor, ranzinzice, né? Acontece a briga, tudo bem? Então, é o quê? Obsessão. Uma simples influenciação, tá? E o que a gente pode fazer, então, para combater essa obsessão? Aqui nos slides ele traz só o meio, mas aí no livro ele traz várias situações que a gente vai comentar, tá? Os obsessores visíveis e invisíveis, porque existem os desencarnados e os encarnados. São nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negue paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro, tá? Então, quais são os remédios? Primeira coisa é a caridade, é a prática, é o trabalho. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando, a gente está ocupando nossa cabeça, outra coisa, tudo bem? Aqui na foto a gente vê o exemplo, certo? Então, aí a gente blinda, tudo bem? A gente está blindando nossa mente, porque a gente está concentrado naquela ação de ajudar o outro, tá? Ah, mas e nesse momento, como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar conversando com os meus amigos, né? Eu posso ajudar também como? Espalhando uma mensagem, né? Que eu sei que vai fazer bem nesse momento. Então, tudo isso eu vou estar blindando o obsessor de se aproximar de mim, né? Por quê? Porque eu estou fazendo coisa boa, tudo bem? O que mais aqui? Deixa eu voltar, porque ele já é outro assunto depois. O livro, ele traz pra gente a prece, que a gente já falou várias vezes, que o Allan Kardec fala que é o meio mais eficaz, né? Da gente combater todos os males. A gente tem, quando a gente voltar, né? Sair disso tudo, né? Que a gente já tinha. A gente tem o tratamento espiritual. E aí, como que a gente faz esse tratamento? A gente pode fazer por nós mesmos ou pode fazer pelo outro, tá, Neiva? Respondendo a sua pergunta. Se a gente identifica a obsessão no outro, a gente pode ajudar fazendo o tratamento intercessório, que a gente chama. Então, a gente vai fazer o tratamento pela outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa, ela tá acamada também, tá? Ou ela tá com depressão, e a gente pode fazer esse tratamento intercessório. O tratamento intercessório, ele funciona como? Ele funciona à base da prece, ele funciona à base da fluidificação da água. O que é a fluidificação da água? É a gente levar, durante os dias do tratamento, uma garrafa de água, certo? Que a gente vai deixar lá na sala da mediunidade, para os espíritos depositarem, né, fluidicamente falando, né, invisivelmente ali, o que aquele paciente vai precisar. E aí terminou, né, o tratamento, a gente leva a água e dá para a pessoa tomar, tudo bem? Se for um tratamento intercessório. Se não, se for um tratamento pela gente, a gente vai levar água para a gente tomar no decorrer da semana, tudo bem? Outra forma da gente combater a obsessão, o passe, tá? Então, o passe, lembrando que ele é só na casa espírita, tá? Pelo médium, devidamente ali estudado, né? Enfim. Então, é uma troca de energia. O passista, ele precisa se preparar para ele doar energia boa, né, para aquele paciente, tá? Então, são formas que a gente tem na doutrina espírita da gente combater a obsessão. E os remédios que estão ao nosso alcance nesse momento? A prece, tá? E o culto do evangelho no lar, tá? Então, nós espíritas, nós temos o hábito de fazer o quê? O culto do evangelho, que a gente vai ter uma aula sobre ele, é bem no finalzinho do livro, tá? Mas, de antemão, resumindo, né? É o momento que a gente decide, uma vez na semana, se reunir com a nossa família, tá? E aí, se a família não quiser fazer, não tem problema, tudo bem? Porque a gente tem o amparo da espiritualidade, tá? E aí, naquele dia, naquele horário, a gente vai se reunir, certo? E aí a gente vai fazer a leitura de uma mensagem espírita, depois a gente vai fazer uma prece de abertura, pedindo para limpar o nosso lar, né? Afastar todos os pensamentos ruins, né? Que tenhamos sabedoria para as nossas ações, né? Para o que espera durante a semana, né? E aí depois a gente faz a leitura do evangelho. Essa leitura, ela pode ser ao acaso, que a gente sabe que não é ao acaso, tá? A gente abre aleatoriamente e aí a gente lê um pedaço daquele capítulo, tá? Pode ser só um pedaço, pode ser o capítulo inteiro, tudo bem? Aí depende da pessoa, tá? Da família ali. Depois a gente fecha e faz um breve comentário sobre aquilo que foi lido, tudo bem?
Lembrando que o momento do evangelho não é um momento da gente ficar alfinetando um outro. Por exemplo, caiu lá sobre a paciência. Leu a mensagem da paciência. Ah, mas você lembra aquela vez que você fez isso, isso, aquilo? Então, você não tem que fazer. Não, não é esse o objetivo, pelo amor de Deus. O objetivo é a união da família, tá? Então, é o momento que a gente vai refletir sobre as nossas ações a respeito daquela leitura que nós fizemos, tudo bem? E aí a gente finaliza com uma prece de encerramento, pode ser um Pai Nosso, não tem problema, pedindo para fluidificar a nossa água, que aí a gente vai deixar uma garrafa, né, de água na nossa mesa, geralmente a gente faz em volta da mesa, né? Ah, não tenho mesa, não vou fazer. Não, não é justificativo, tá? Pode fazer no sofá, na cadeira, onde você estiver, tá? E aí a gente pede para a espiritualidade superior abençoar aquela água que a gente vai beber durante a semana. Tudo bem? E a gente finaliza. Geralmente dá em torno de 10 a 15 minutos, tá? Dependendo do capítulo, do conhecimento também. Às vezes no começo a gente tende a não comentar porque a gente ainda não tem o conhecimento, tá tudo certo, não tem problema. Né? O importante é a gente criar o hábito de fazer, tá? Então, nesse momento, o que a gente pode fazer contra a obsessão? Prece, culto do evangelho e leitura edificante. Pode ser leitura de livro, pode ser leitura de mensagem, pode ser a leitura do livro do nosso curso, pode ser um romance espírita, tudo bem? Então, esses três elementos, eles nos ajudam nesse momento que a gente está vivendo, que com certeza está gerando um grande processo obsessivo em vários lares aí, tá bom? Malu, você quer comentar alguma coisa? Não. Não? Então tá. E aí? Será que se a gente fizer alguns desses procedimentos, a gente vê a melhoria, né, do obsediado, que é quem está sofrendo a obsessão? O que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente? Olha só, as causas físicas se opõem forças físicas, ou seja, se a gente está doente fisicamente, a gente vai tomar um remédio para curar, certo? Há uma causa moral, tem-se de opor uma força moral, né? E aí, para preservar das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, né? Com todas essas ações aí que a gente viu, tá? Pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria. Então, precisa muito da vontade. Eu penso assim, a partir do momento... Quando a gente não tem o conhecimento, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento, que a gente acorda num dia e sabe que aquele sentimento não nos pertence, não é nosso, né? Então, a gente precisa ter uma vontade muito grande para tentar combater, né? É desafiador? É desafiador, porque às vezes a gente fica pensando assim, será que é obsessão? Ou será que eu que estou assim mesmo hoje mal-humorado, né? Então, é difícil fazer essa diferenciação, né? Como que a gente vai fazer essa diferenciação? Através do cultivo do hábito da prece. Deu aquele sentimento de desânimo, de ansiedade, que você sabe que não é seu, faz prece. Persistiu, faz prece. Tudo bem? Aí você vai saber se é algo, pode ser algo fisiológico, né? Principalmente as mulheres, nós mulheres temos isso. TPM, tem a menopausa, né? Às vezes tem algumas doenças que elas geram esse sentimento, né? De fisiológico mesmo, falando, orgânico, né? Então, começou a fazer prece, viu que aquele sentimento saiu, né? De derrota, de desânimo, de ansiedade, era obsessão, né? Voltou a ser você mesmo, beleza, né? E a partir do momento que a gente tem o conhecimento, né? A gente pode tentar se melhorar também, né? Que às vezes a gente pode ser muito ranzinza, mal-humorado, né? Ou às vezes a gente pode querer se vitimizar, tá? Então a gente, a partir do momento que tem o conhecimento, a gente tem dois caminhos. Ou a gente tenta melhorar, ou a gente permanece estagnado, tá? Aqui ele fala da evangelização do espírito obsessor. Gente, isso aqui é muito interessante, porque no momento do evangelho, lá no centro, quando a gente faz a aulinha do tratamento, a gente fala da importância do culto, tá? E aí, no culto, na fotinha que a gente tem lá, ele mostra nitidamente isso, tá? O afastamento dos espíritos obsessores, tudo bem? No momento que a gente faz a prece, no momento que a gente faz o culto, a gente afasta os obsessores e dá entrada aos espíritos de luz, fazendo a harmonia no nosso lar, tá bom? E aí vem a seguinte pergunta, a gente também
pode combater a influência dos maus espíritos, tentando moralizar, ele fala que alguns chamam de doutriná-lo. Sim, a gente pode, mas é o que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer. Porquanto, muitas vezes, constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes ao progresso. Então, olha a missão que a gente tem, né? A partir do momento que a gente tem conhecimento, né? Então, às vezes, o simples fato da gente começar a cultivar o hábito da prece, o hábito do culto do evangelho no lar, né? O que vai acontecer? O hábito de leituras edificantes que vão nos melhorar, né? O que vai acontecer? Os espíritos que nós atraímos, eles vão se afastando, às vezes eles podem se arrepender de estar fazendo aquele processo de obsessão, tá? E eles vão ter a ajuda que eles vão precisar, tudo bem? Então, o culto do evangelho, ele mostra muito isso. O obsessor, que ele se mostra, ele pensa, né? Ele começa a pensar, vê que ele está obsediando, ou ele sabe que ele está obsediando. E aí, então, ele quer parar com isso, ele vai ter o auxílio da espiritualidade superior. Ele vai ser tratado, vai ser levado para um plano espiritual mais evoluído para ter o tratamento que ele precisa, né? Então, imagina o quanto que a gente não pode ajudar, né, esses obsessores com o simples hábito da prece, da gente criar o hábito da prece e ter o hábito de fazer o culto do evangelho no lar, tá bom? E aqui, para a gente finalizar, né, aquilo que a gente falou, né, do Allan Kardec, que ele fala que em todos os casos de obsessão, gente, não tem. A prece é o meio mais poderoso de auxiliar, né, de quem age de atuar sobre o espírito obsessor. Por quê? Porque muda o padrão mental e muda o padrão aqui do coração, do sentimento também. Às vezes a gente está naquele nervoso, aquele estresse, aí a gente começa a sintonizar, percebe que não é nosso, né? E a gente fecha os olhos, tenta se concentrar, coloca uma música ambiente, né? Para ajudar nesse processo de calmaria aqui dentro e aqui dentro, né? E a gente faz a prece, a gente afasta, tudo bem? Por que que no centro, quando a gente vai na casa espírita, a gente sai leve? Porque são várias médiums, né? Que funcionam como instrumento, lembrando que quem faz a maior parte do trabalho espiritual é a espiritualidade superior, né? Então, é uma união de energias que afastam os obsessores. Só que a gente sai leve. Aí a gente toma uma fechada na esquina e a gente já xinga. O que que a gente fez? Bloqueou todo o trabalho que a gente recebeu lá no centro. Tudo bem? Por isso que a gente precisa aprender a blindar quando acontecem essas situações que, de certa forma, os sentimentos ruins acabam deixando serem predominados, né? Então, existem meios, a gente vai ver isso na próxima aula, que é a importância da gente se conhecer, né? Que a gente pode blindar esses pensamentos aí que vão nos ajudar na nossa melhora nessa encarnação, certo? Para a gente finalizar, ó, aqui tem alguns livros, tá? Desobsessão do Espírito André Luiz, que fala mais detalhadamente sobre esse processo. Tem o Libertação do Chico e o Corrente Magnética, que na verdade é um livro de estudo nosso, né, do quarto semestre que a gente faz, que ele vai explicar a importância do magnetismo. Ele começa explicando como que era o magnetismo anteriormente, fala do magnetismo de Jesus, né, no momento da corrente, a importância de estar os médios todos sintonizados, tudo bem? Então, é isso. Eu vou ver se eu consigo, gente, para a gente finalizar, né? Que é um videozinho que eu postei lá no grupo do centro hoje, que eu olhei, eu falei, gente do céu, olha só que interessante, né? Acho que a Malu já viu, não sei se todos viram. Eu vou ver se eu consigo compartilhar ele, porque ele está no WhatsApp, eu tentei procurar ele no YouTube, eu não consegui localizar. Tudo bem? Então, eu vou ver se eu consigo aqui. Tá? Tem alguém perguntando no... Aqui, ó. Uma contribuição da Leonara, né? Eu vi aqui no chat que aumentou em 20% o número de mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Campo Grande. Por quê? Por causa do momento, né? Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento, ou às vezes elas não querem, lembra? Tá muito ligada à vontade, né? E aí, infelizmente, esses casos aumentam, né? Porque é um momento que a gente está
muito de convivência, muito próximo, certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá. Vocês estão vendo a tela do WhatsApp Web aqui? Uhum. Então? Ah, então vai dar para passar. Como é que eu tô? Ai, calma aí. Como é que Fechou. você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Vocês estão vendo o vídeo, obsessor? Aham. Vazio. Tudo que eu faço dá errado. Não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Claro. Obsessor, sou eu. Mas calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, entrega. Tá errado, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não. Matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor. Não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá o... né? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te presidiar. Beleza, hoje eu vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, padeiro, cachorro, periquito, papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples. Basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de ficar, eu tenho que chegar me atropelando, dizendo que é um monte de espageta. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota a coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos tentar um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para te fazer o trabalho dele? Pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou... Fernanda, tem como você compartilhar isso conosco? Tem sim. Eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos, mas eu não consigo nem me inscrever no canal. É muita depressão. Certo, gente? Ó, bem comédia, né? Eu adoro o canal deles, eles levam de uma forma, assim, bem humorada, né? Algumas situações que acontecem. O dia que eu assisti o Prece com Pressa, eu falei, gente do céu, que vergonha, né? Aí a gente começa a se tocar, né? Mas é bem, assim, é uma forma descontraída, né? Da gente finalizar a aula. Mas mostra bem isso, tá, gente? Eu penso muito assim, quando a gente não tem o conhecimento, tudo bem, tá tudo certo. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente tem que tentar, né, se esforçar, né? Que é a questão da Temos a vontade. obrigação de melhorar. Exatamente, né? Então a gente tem que se esforçar. Se a gente ficar o tempo inteiro, né, nesse período de isolamento, ai, não aguento mais, e fica reclamando, reclama, que quem tá fazendo? A gente tá clamando, né? E a gente tá clamando coisa ruim, né? Então a gente Reclamar duas vezes, né? exatamente. A gente precisa se esforçar o máximo possível para a gente blindar a nossa mente, tá? Principalmente nesse momento que a gente está passando, né? É muito importante a gente cultivar o hábito da prece, a gente fazer leitura edificante. Ah, eu não sei fazer o culto do Evangelho no lar. Me chama que a gente tem videozinho, a gente tem material que a gente pode orientar sim, tá? O importante é a gente só precisa de uma coisa, vontade, tá? Então, quando a gente tem vontade, a gente consegue, tá? Então, assim, é uma luta constante, né? Eu não vou ser hipócrita de falar para vocês, ah, mas você nunca tá ruim. Não, hoje para mim foi um dia, porque a minha dor de cabeça me perturbou muito, né? Me perturbou muito. Mas se eu deixasse ela me perturbar, né, ao tal ponto de falar, ah, não vou dar aula, né? Não. Então, assim, a gente tem que ter a vontade de falar, isso não é meu, isso não me pertence,
né, eu vou afastar isso de mim, né? A partir do momento que a gente tem essa vontade, a gente consegue sim, tá? E o que eu tinha para compartilhar com vocês é que eu acho que eu consegui vencer o obsessor, né, de duas amigas minhas, que eu sempre chamo elas, né, para participar. Já chamava antes, né? Sempre chamei, fiz o convite. Uma delas até fala: não desiste de mim, não desiste de mim, né? E aí, toda a nossa aula eu mando convite, mando convite, mando convite. E hoje elas estão aqui, né? Então, estou muito feliz. Acho que eu consegui, pelo menos por hoje, combater o obsessor aí, né? Ou E então elas você foi forte, obsessor forte, né, Fernanda? exatamente. E numa aula super importante, né? Então, e aí fiquei muito feliz a hora que eu as vi aqui, né, na salinha. Obrigada, viu, meninas, de terem se permitido, né, participar. Estão convidadas, né, para participar aí das próximas aulas também, tá bom? Para a gente finalizar, então, vamos fazer a nossa prece para liberá-los. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Esqueci disso. Deixa eu fazer só um comentário desse, Fernanda. É só um comentário desse videozinho que você passou. Muitas vezes a gente tem a tendência de colocar a culpa no obsessor, né? Às vezes nem existe um obsessor, a gente cria mentalmente e coloca a culpa, né? Tudo que acontece de errado, você vai pôr a culpa nele. É bem humorado, mostra. Opa, cortou. Calma aí, Malu, cortou. Calma aí. Tá cortando mesmo. Pronto, voltou, não? Malu, congelou a imagem sua aqui, acho que cortou a internet. Mas é bem isso que ela estava falando, gente. Às vezes... Cortou, Malu. Cortou? Cortou na parte que você falou que o vídeo mostra de forma bem humorada, né? Que às vezes a gente tende a achar que tudo é o obsessor, né? Agora que a gente tem o conhecimento, mas às vezes nem obsessor existe, né? Às vezes a gente que está criando aqui mesmo, né? Nem dá chance pro obsessor. É igual no vídeo, né? Nem dá chance pro coitado obsessor, né, gente? Mas é isso. Acho que a internet da Malu tá oscilando. Oi, Fernanda. Oi? Com quem que eu tô falando? Oi. Ai, aqui tá escuro. Euridice. Oi, Euridice. Viu? Tudo bem? Peraí, tá escuro aqui. Que é o seguinte, como que eu faço para mim rever toda a aula de novo, assim? Tem Essa de hoje? Isso. Desde a aula... É porque eu gostei muito e daí eu queria rever. Essa aula de hoje você coloca fala. aí os slides, né? Mas aí não tem todos no livro, todos né? Aqui. No livro, eu tô gravando a aula, Euridice, e aí o Luciano vai tentar disponibilizar lá no canal do YouTube. Tem o canal do Centro, tá. a gente chama Caridade o Caminho. A gente vai postar lá no grupo, que agora a gente vai começar a postar no canal do Centro, porque daí fica de eterno lá. Então, às vezes, a gente conhece alguém que quer indicar, né, aquela aula, a pessoa tem condições de assistir, tá? Então, lá no... Tá, que fica mais... Mas, hein, Fernanda, as aulas então também melhor, estão então, né? no centroespírita.com, é isso? No canal do YouTube, né? Isso, né? Essas aulas de hoje, os slides, Euridice, eles ficam num site que chama o Centro Espírita, tá? Então, lá tem um linkzinho que chama Download de Aula, tá? Tem o curso introdutório, tá, certo. E aí a gente faz o download da aula para apresentação. Você vai colocar seu e-mail e eles vão permitir que você faça o download das aulas. Mas, geralmente, quem faz esse download é o Centro Espírita, né? Só? Não, é o Centro Espírita. O Centro Espírita. Pode digitar no Google o Centro Espírita, que ele já vai trazer o primeiro lá para você acessar. Tá. Mas a aula de hoje, a gente vai tentar disponibilizar lá no canal do YouTube, para ficar gravado de eterno lá. Legal, muito bom. Tá bom? Tá. Apenas reforçando a informação que alguém colocou sobre o aumento de 20% da violência contra mulheres. A pessoa que a gente aluga a nossa empresa, ela trabalha nos fóruns. Então, a gente tem um contato
várias vezes ao longo do mês, conversando e tal. E a questão de uns 15 dias atrás, ela comentou que na mesa dela tinha mais de 60 ordens de prisão por problemas de agressão de famílias mesmo, de esposa e tal, infelizmente. Ela falou assim que subiu demais, cresceu demais, aumentou muito. Gente, é triste, né? Porque, infelizmente, a pessoa, ela não, assim, ela não se permite ter o conhecimento, né? Então, ela não se permite melhorar, né? E, infelizmente, né? O que a gente pode fazer nesse momento é conversar, né? Com quem aí é agredido, que a gente sabe, né? E, assim, ver se a pessoa quer ajuda também. A gente pode indicar alguns telefones, né? Para ajudar a pessoa e tudo mais, e fazer prece, né? Não adianta, o que está ao nosso alcance ainda é a prece, né? Então, é o que a gente pode fazer aí para estar ajudando as pessoas que passam por essas situações, infelizmente, né? Mas é isso, acho que a internet da Malu caiu, tá? Ela não tá mais aqui na sala. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, deixar uma musiquinha ambiente para a gente fazer a prece. Deixa eu só diminuir o volume aqui. Então, peraí. Não vou conseguir. Ele não aparece a tela do internet. Então, vamos fazer a precinha música, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos acalmar o pensamento, acalmar as ideias, acalmar o coração. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos, pela oportunidade de hoje, pelo dia de hoje, por estarmos aqui juntos, conectados, mesmo que a presença, que um abraço não satisfaça, né, a nossa necessidade de estar próximos, mas agradecemos toda a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui, né, conectados virtualmente, a fim de que compartilhemos o conhecimento e que o Senhor nos ajude a melhorarmos, ajude-nos nas nossas imperfeições, a fim de que tenhamos o bom ânimo e principalmente a vontade de concretizar essa melhora. Que o Senhor abençoe e continue abençoando o nosso lar, derramando o remédio que cada um de nós necessita, remédio moral, remédio espiritual, e o que o Senhor se faça presente conosco em mais uma semana, em nosso lar, no lar de todos os nossos familiares e amigos, que toda a espiritualidade superior derrame momentos de esperança, de bom ânimo e principalmente a certeza de que tudo isso vai passar. Fica conosco hoje e sempre e que assim seja. Muito bem, pessoal. Mais uma aula aí concluída com sucesso. Parabéns a todos, né, presentes aí, firmes e fortes, nossos aluninhos aí. Estou muito orgulhosa de vocês, legal, tá? Vocês estão presentes desde o começo, lá quando a gente começou fisicamente, né? E agradeço mais uma vez, tá? A oportunidade de estar aqui. A aula que vem, eu não consigo confirmar se a gente consegue transmitir diretamente pelo YouTube. Hoje não deu certo, tá? Então, eu vou conversar com o Luciano para a gente ver como que a gente pode fazer. Se der certo da gente repassar, a aula tá gravada, né, de hoje. Pro canal do YouTube, a gente avisa lá no grupo, tudo bem? Vou compartilhar o videozinho que a gente passou legal, agora no final, que é uma forma bem humorada, né? E até de vocês estarem acessando o canal deles, que é bem legal, assim, da gente ver de uma maneira descontraída, que no momento é bom a gente ocupar a cabeça assim também. E é isso, gente. Muito obrigada a todos, tá? Pela participação, aí pela presença virtual. Que Deus abençoe cada um e nos vemos sábado que vem, tá bom? Um beijo. Okay. Um abraço beijo, virtual e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.